Irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta com o nosso segundo episódio do programa Jesus em toda a Bíblia. E junto conosco está também o pastor Luiz Carlos. Seja bem-vindo de volta, pastor. Amém, a paz do Senhor, pastor Lourenço Carneiro. A todos que estão conosco, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse tema tão importante, do qual tratamos, que é Jesus em toda a Bíblia, em toda a palavra. Estamos aqui mais uma vez para descortinar os mistérios revelados na palavra através do Senhor Jesus. Não é isso mesmo, pastor Lourenço? Exatamente. E a palavra do Senhor, ela se inicia em Gênesis 1, dizendo que no princípio criou Deus, os céus e a terra. Esta expressão, esta fala, ela tem um significado, ela ecoa. E muitos têm o entendimento e a noção e pensam que Jesus, ele é alguém que surge 2000 anos depois. Mas o objetivo deste programa, como já mencionado, é transmitir para você, para nós, que Jesus, ele está desde o início da palavra. E não só o Senhor, mas a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Existe hoje uma ação do opositor para desvincular a pessoa do Espírito Santo da execução do Evangelho Salvador. Existe uma oposição em deixar tudo muito claro, como se Deus não falasse mais, como se Jesus não salvasse mais, ou como se o Espírito Santo não se revelasse mais. E é exatamente isto que a palavra do Senhor nos ensina o contrário. Jesus, ele é o que era, o que é e o que há de vir. Assim como o Espírito Santo, que revelou toda a palavra, estava desde o princípio. E assim como Deus, o Deus Criador, o dono do projeto, está operando objetivamente agora. Correto, pastor? Exatamente, pastor Lourenço, muito bem colocado. E dentro desse ambiente do qual nós vamos sempre fazer uma conexão, que é o projeto criador, o projeto redentor, né? E esses dois projetos, eles se consolidam na obra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles realizam exatamente em função da salvação do homem. Perfeito. Então, como o pastor Lourenço bem colocou, nós não vamos identificar de maneira expressa a Trindade na Bíblia ou na palavra, mas ela está aqui, né? Então é isso que o objetivo principal em mostrar Jesus em toda a Bíblia, também fazendo essa conexão, porque a Bíblia toda, ela exatamente está dentro desse ambiente muito bem ajustado, o tema principal, que é a engrenagem conexão, perfeita. Exatamente. Então nós vamos aqui nesse segundo momento falar do verbo criador. Então, como o pastor Lourenço bem colocou, nós vamos aprofundar um pouco em João 1, de versículos 1 a 3, mostrando Jesus como verbo criador, pastor Lourenço. E a conexão entre o verbo e a palavra que está em Gênesis 1, quando disse Deus, ou seja, é a atuação ativa de Jesus na criação. Então, Deus verbalizou. Então, o Cordeiro que antes da fundação, ele já estava presente. Não é isso, pastor Lourenço? Exatamente. Pastor, vou ler o texto que o senhor mencionou. João 1 diz assim, Evangelho de João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele,
e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora eu vou migrar para Gênesis 1, Isso, conforme o senhor disse. exatamente. E Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pela sua palavra, né? Deus criou todas as coisas. Exatamente. É importante também, pastor Lourenço, nós observarmos a atuação de Jesus na criação e há elementos que ficam claros para nós, como se visualmente nós identificássemos isso, né? Então Jesus como o verbo, a luz criadora. Por isso que lá em João, que para nós seria o Gênesis do Novo Testamento, ele é a luz do mundo, a luz da vida, e nós sabemos que sem luz não há vida, né? Então, o nosso alcance, ele é limitado. Precisaríamos, talvez, uma forma de estudo para se alcançar aquilo que está na mente do Senhor, na mente de Deus. Então, pela ação do seu Espírito, Revelador. nos revela, né? Então, a Trindade revelada, pastor Lourenço, em tipos e alegorias. Muito boa a sua colocação, pastor, porque quando se fala de tipo, alegoria, figura, apontando para o Senhor Jesus, para o projeto de salvação, nos é necessário nos aprofundarmos um pouco mais neste Velho Testamento, né? Como assim se diz. A Bíblia ela é separada em duas partes, Velho Testamento e Novo Testamento. E para muitos, os dois não se comunicam. Para alguns, o Velho Testamento foi apenas um período. E o Novo Testamento é um novo período. Para muitos, o Velho Testamento tratava de um povo, de um único assunto. Já o Novo Testamento engloba novos povos e novos assuntos. E juntos aqui, nós vamos aprender, conhecer e participar para que entendamos que existe um fio, uma linha profética, como mencionado pelo senhor, pastor Luiz, várias vezes, uma linha profética que vai apontar em todos os aspectos para este projeto redentor. E é interessante a sua abordagem, que o senhor fez essas duas colocações sobre criador, obra criadora, projeto criador e obra redentora, projeto redentor. Então nós vemos as execuções de Deus Pai nesta obra criadora, neste projeto criador. E nós vemos a salvação, a operação, a transformação, a remissão neste projeto redentor. Então, quando o senhor fez essa primeira abordagem, e o senhor disse assim, ele é o verbo, ele falou, e você olha Deus criando todas as coisas pela sua palavra, e no programa anterior nós fizemos isso, e de forma clara, pastor Luiz até frisou, né, pastor? As vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual ele se chama é a palavra. Então, Jesus, ele está no Velho Testamento de forma clara, como sendo a palavra de Deus. Ele é o verbo do Pai. A cada vez que Deus Pai se manifesta, fala, na criação de todas as coisas, nós vemos Jesus ali. E o senhor, no programa anterior, quem não assistiu, dá tempo ainda? Dá para assistir, né, pastor? É uma sequência, né? É uma sequência. Você vai conseguir observar lá que o pastor faz uma abordagem. O senhor disse assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Exatamente. Então mostra a presença da Trindade. Esse façamos é uma conversa, né? É um acordo, Um diálogo é um diálogo muito claro. muito claro. E dentro dessa colocação, nós vamos observar, dentro daquilo que o senhor disse, a figura, a alegoria Exatamente. e os símbolos em Exatamente. toda a palavra, em todo o Velho Testamento,
se casando, né, à sombra de um Novo Testamento. E conforme o senhor mesmo mencionou, Bereshit, né, o verbo, fala dessa expressão de Deus, este verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Exatamente. Nós temos que entender que todo o projeto do Pai, projeto criador, ele estava alicerçado muito antes. Dentro do projeto criador, nós vamos ver essa ponte. Então, toda a ação do Pai no Velho Testamento, o Espírito Santo estava pontualmente sendo, não é isso? Então, nós vamos aqui, através da revelação da Trindade, tipos e alegorias, fazer também, pastor Lorenzo, a aplicação e algumas reflexões. Então, a importância de entender a Trindade para a nossa vida cristã. Por que é importante para nós entender isso? Né? A obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que não podemos negligenciar, não é verdade? Então, toda a palavra, ela tem a inspiração divina. Então, toda ela é inspirada, não foi da vontade do homem que foi construída. Né? Então, o senhor até mencionou, né, pastor, que não se consiste em sabedoria humana. Exatamente, exatamente. Então, a reflexão sobre a manifestação da Trindade na salvação da vida da igreja, o incentivo ao estudo da palavra e nos aprofundarmos, não apenas no relacionamento com Deus, estudando Gênesis, Êxodo, os 5 livros conhecidos como o Pentateuco, né, os primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto Moisés, mas toda a estruturação do projeto de Deus, ele vai sempre apontar para o projeto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em sequência. Né? Então, os elementos visuais, pastor Lorenzo, as pessoas, né, os símbolos na figura da Trindade. Então, isso é importante nós entendermos e fazermos aqui uma reflexão dentro de um ambiente profético, sempre fazendo essa ponte, ligando o projeto criador, a fé da obra criadora, o elemento que esteve sob os servos ali. Então nós vamos ver, por exemplo, no chamado, né, posterior à execução do projeto ali, que era o Cordeiro de Abel, no chamado de Abrão, quando o Senhor diz para ele deixar a terra dele, porque Deus teria um projeto específico para ele e que através dele faria dele uma nação. Então, todo o Velho Testamento, pastor Lorenzo, Deus se relacionava com Israel. Mas já agora, no Novo Testamento, Deus revela que o projeto dele não era apenas Israel, mas o mundo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é verdade? É isso mesmo. Então o texto que citamos, João 3,16, o senhor poderia fazer uma... Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Dentro dessa sua colocação, pastor, é importante nós frisarmos que o pastor Luiz disse agora a simbologia, a alegoria, a figura. Quando você olha para o primeiro homem, Adão, ele é a figura. Por ele entrou o erro, a desobediência. Mas Jesus, segundo Adão, o Adão perfeito, por ele entra a oportunidade de salvação, entra a remissão de pecados, entra a salvação. Então, tudo que você e eu vamos ver, tudo que nós, pastor, vamos ver no Velho Testamento, nesse primeiro momento dessa ação, nós veremos o cumprimento disso na vida, no projeto, no ministério de Jesus
no Novo Testamento. Exato. E o senhor fez algumas abordagens, como o senhor mencionou Abraão, nós podemos mencionar a Arca de Noé, Exatamente. e nós vamos juntos, participando, programa a programa, episódio a episódio, e nós vamos alcançar isso e aprendermos. Não saia daí, nosso convite fica para que você continue participando. Você está interessado? Você quer aprender? Você quer absorver um pouco mais? Fique conosco e nós continuaremos falando daquilo que é a proposta e o projeto do Espírito Santo para a vida do homem. Amém? Desejamos aqui a todos a paz do Senhor. Pastor Luiz, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos, por mais este episódio. Amém. E seguiremos rompendo e anunciando esta salvação em Jesus. Amém, pastor Lourenço. Você que esteve conosco, a paz do Senhor e até o próximo episódio.